Glória a Deus, igreja, paz do Senhor, amém? Mais uma sexta-feira, culto de libertação. Estamos aqui e hoje eu quero ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vencer a ameaça do inimigo mais forte do que você. Amém? Nós estamos sendo treinados para a guerra. Todas as sextas-feiras, treinamento de guerra. Mas as ameaças, muitas vezes, ela vem antes da guerra. As ameaças vêm antes do confronto, porque ela é um prenúncio de um mal, de uma desgraça. E geralmente ela vem de forma verbal ou até por escrito. Amém? Eu queria, antes de começar a ministrar, que você feche os teus olhos, fica de pé, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo do Senhor continue passeando no nosso meio. Vamos pedir para que o Espírito Santo do Senhor toque os nossos corações, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, para que a voz dele venha no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, toda fortaleza caia por terra em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos consagrar, Pai, este momento nas tuas mãos. Nós já podemos sentir, Senhor, e te agradecer por tudo que o Senhor já fez e o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Nós podemos agradecer porque nós cremos que o Senhor já está visitando a nossa casa, que o Senhor já está visitando as nossas causas. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo já está agindo, Senhor Deus e Pai, nas nossas vidas. Eu quero consagrar esse momento nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida diante do teu altar. Que eu diminua, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça aqui, Senhor, que o Senhor cresça, que seja o Senhor que fale, Senhor Deus e Pai, nesta noite, que seja a tua palavra, em nome de Jesus, que toda palavra de homem caia por terra, mas que a tua palavra prevaleça aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu dependo de ti, Senhor, eu dependo do teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, vem, Espírito Santo de Deus, sobre mim, em nome de Jesus, e abençoa a tua igreja, marca a tua igreja com o teu poder, com a tua cura, com a tua unção, em nome de Jesus. E toda a honra, Pai, e toda a glória é dada a ti, Senhor Deus e Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Você pode ser sentado no momento, e glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós podemos sofrer ameaça a todos os instantes. O apóstolo Paulo, quando ele falou lá sobre as provas e a certeza do amor de Deus, lá em Romanos, ele diz assim, que por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas que vai ao matadouro. A palavra de Deus também diz que o nosso adversário, ele ruge como um leão, e ele está ao nosso derredor querendo nos tragar. Nós somos ameaçados todos os dias. Nós precisamos entender isso. Existe um tipo de ameaça que não é externa, que não é aquela que vem contra a nossa vida de um inimigo, mas também existe uma ameaça que está dentro de nós, que nos impede de vencer, que são as nossas fraquezas, que são as nossas deformações, os nossos pecados. Mas eu não quero falar sobre essas ameaças. Mas nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos vencer, para que possamos viver a plenitude daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E a Bíblia, ela relata muitas histórias de homens de Deus, do povo de Deus, que sofreram ameaças, mas eles tomaram atitudes e eles venceram. E é sobre essas atitudes que eu quero ministrar nessa noite na vida de vocês. E está ali, ó, vencer a ameaça do inimigo que é mais forte. A história de Davi todos conhecem, mas eu não vou começar por Davi. Eu vou começar por 2 Crônicas 20. Se abre a sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Fica de pé. Nós estamos resgatando alguns valores daquilo que é a vontade de Deus
para a sua igreja. Quem trouxe a sua Bíblia faz assim. A gente tem que resgatar também esse valor de trazer a Bíblia. É maravilhoso ver no telefone, no iPad, no iPhone. Eu quero que você abra a tua boca e você declare assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Em nome de Jesus. Amém? Deu glória a Deus aí. Em nome de Jesus. Todos acharam? 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon Tamar, que é Egedim. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá e o povo veio buscar o Senhor. Pôs-se Josué em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus, nossos pais, não és Senhor Deus dos nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força, poder, e não há quem possa te resistir. Versículo 13. Todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos, ou seja, todas as famílias. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Manatias, levita dos filhos de Azar. Disse ele: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Cis, e os achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e ver a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saiam ao encontro, o Senhor será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatitas, dos filhos de Coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo ele, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Tendo ele tomado um conselho com o povo, ordenou os cantores para cantarem ao Senhor, e louvaram por causa do esplendor da santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pois emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Dão glória a Deus aí. Foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar, acabando eles com os moradores de Seir. Ajuntaram uns aos outros e destruíram-se. Quando Judá chegou ao alto que olha para o deserto, e olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum tinha escapado. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o momento que você vai louvar. Nós vamos louvar mais uma vez, mas você ouve com todo o teu
seu coração, porque nesse momento o Senhor vai desbaratar os teus inimigos. Coloca diante dele, em nome de Jesus. Uma grande multidão veio contra Josafá. E a atitude que ele tomou foi buscar o Senhor. E ele apregou um jejum. Mas no momento que ele louvava com todo o povo, o Senhor desbaratou aquele exército em nome de Jesus. A primeira atitude que você tem que tomar diante de uma ameaça, de um inimigo, faça aí o slide, é louvar ao Senhor. Pode passar mais um. Uma grande multidão vinha contra ele, mas a atitude dele foi louvar. O louvor é uma arma poderosa. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio do louvor. Quando você se sentir ameaçado, quando você receber uma ameaça sobre a tua casa, chama teus filhos, chama tua esposa, chama teu marido e louva o Senhor. Louva ao Senhor, para que o poder de Deus se manifeste sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Não espere em homens aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós precisamos tomar atitudes espirituais diante das ameaças. A ameaça, ela vem. É muito engraçado. Ontem, de madrugada,
Eu estava orando lá, quase 1h da manhã, como de costume, e meditando nessa palavra. E o telefone começou a chamar lá no WhatsApp, lá as mensagens. E eu nem dei bola. Aí daqui a pouco vem meu filho. Vem meu filho, a gente tem um grupo da família da gente, uma foto da minha mãe, numa cama de UTI no hospital. É muito engraçado, porque Deus nos prepara e o inimigo, ele quer nos parar. E meu irmão dizia assim, ela passou mal, com ameaça de infarto, e teve que ir para a UTI. Eu disse, brincadeira. Tu vai ver o que é que eu vou fazer contigo agora, capeta. Eu digo, amanhã eu vou ministrar essa palavra. Ameaça. Você não vai prevalecer contra essa ameaça. E eu fui orar. E eu orei. Eu orei. E hoje à tarde, aquilo que era uma ameaça, não é mais. Porque o médico disse, ela não tem nada no coração. Nada. Eu disse, se tivesse, Deus colocou a sua mão. Minha mãe tem quase 80 anos. Mas é como as ameaças, elas nos cercam todos os dias, todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, nosso casamento, nossa vida profissional, ministerial. Eu creio que muitos aqui hoje estão sofrendo algum tipo de ameaça, em alguma área da sua vida. De repente Satanás está dizendo, o teu casamento não vai dar mais certo, ele está encerrado, os teus filhos não vai viver aquilo que é o chamado de Deus na vida dele. De repente a tua vida profissional, diante de tanta crise, você deve ter recebido alguma ameaça, você vai perder o emprego, você vai ficar desempregado. De repente na tua saúde, como foi na minha mãe. Mas a gente precisa tomar atitudes diante das ameaças, porque as ameaças muitas vezes, ela nos destrói muito antes da gente chegar numa guerra. Não adianta você se preparar para a guerra, se na ameaça você já... E a segunda ameaça é exatamente o rei Davi. Lá em 2 Samuel 17, versículo 24, diz assim. 1 Samuel 17, 24. Eu estou lá em 2 Samuel. Não ia achar mesmo. Samuel 17, 24. Diz assim: quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante e temeram grandemente. 40 dias Golias vinha ameaçando aquele povo, Saul e os seus exércitos, e dizia: se levante um homem
para pelejar contra mim. Ele tinha quase 3 metros de altura. Se levante um só. E de repente chega Davi, um jovem, e diz assim: quem é esse circunciso filisteu para enfrentar, para afrontar o exército de Deus vivo? No versículo 26, parte B, ele fala exatamente isso. Quem é esse? Eu vou pelejar contra ele. E aí, Davi resolve pelejar contra o gigante. Davi não aceitou aquela ameaça. Versículo 41 diz assim: o filisteu também vinha e se aproximava de Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou. Disse a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e à besta fera do campo. Essa foi as palavras de Golias diante de Davi. Mas Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Davi não foi para aquela peleja contra aquele gigante só com as pedras e uma funda. Não. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi na força do Senhor. Ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi cheio desse Espírito Santo. Quando você for ameaçado pelo teu inimigo, você precisa ir diante dele em nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa ir na força do Senhor dos Exércitos. Você precisa ir cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é que vai fazer a diferença. No versículo 45, no versículo 44 diz assim: disse Davi: vem a mim e darei a tua carne. 45, disse Davi ao filisteu: tu venhas a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Volta a foto. Nós precisamos entender que você precisa da força do Senhor sobre a tua vida. Não vá na tua peleja com a tua força. Não vai em teu nome. Vá no nome do Senhor dos Exércitos. Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando se apossou de Davi, ele não o deixou mais. No capítulo 17, versículo 13, diz assim: deixa eu achar aqui, tá? Eu já te digo. 17, 13. Calma. Vamos lá. Não é 13. (16:13) diz assim: assim tomou Samuel um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi foi na força do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Se você não for, você não vai conseguir vencer os teus inimigos. Você não vai conseguir vencer as ameaças
do inimigo que é mais forte do que você. Davi fez conforme a palavra que o Senhor colocou na sua boca. Aquilo que o gigante disse que iria fazer com ele, ele fez com o gigante e muito mais. Ele só não derrubou aquele gigante, ele exterminou aquele gigante de uma vez por todas. Ele cortou a cabeça dele. Como disse, ele cortou o mal, não foi pela raiz, foi pela cabeça. Eu quero te dizer que na força do Senhor, você vai cortar toda a ameaça do inimigo. Você vai vencer todo o inimigo que se levanta contra a tua vida. E você vai prevalecer contra ele. Você vai cortar ele pela cabeça. E nunca mais ele vai se levantar contra você em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, 2 Crônicas 32. Essa é uma das histórias que eu gosto demais. A história do rei Ezequias. 2 Crônicas 32. O rei Ezequias sofreu uma grande ameaça. Diz assim: depois de tudo o que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu a Judá e acampou-se contra as cidades fortes, com a intenção de se apoderar dela. Senaqueribe, o rei da Síria, ele era muito temeroso. O exército sírio, eles eram cruéis, violentos. Eles entravam numa cidade. Se você conseguir ver aquela foto, eles empalavam os homens. Eles enfiavam ele no espeto e queimavam eles vivos. Eles eram violentos. E ele já tinha conquistado várias cidades de Judá. E ele disse: eu vou entrar aí, Ezequias. Não vai ter ninguém. Os outros deuses não conseguiram me parar. O teu Deus não vai conseguir me parar. Meu amado, essa palavra, esse versículo, ele traz algo que você precisa entender, que muitas vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim: estou fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Eu estou sendo bombardeado, eu estou sendo ameaçado de todos os lados. A nossa fidelidade não impede do inimigo nos ameaçar. Você pode ser fiel como for. Sabe aquele ditado: quem tem boca fala o que quer? O inimigo tem boca. Não adianta você ser fiel. Ele vai te ameaçar. Mas eu tenho outra novidade, outra notícia para você. A nossa fidelidade não impede do inimigo nos ameaçar. Mas a nossa fidelidade impede dele nos destruir. Quando nós somos fiéis, o Senhor peleja por nós. Quando nós somos fiéis, Ele vai lá e destrói os nossos inimigos. Ezequias, ele teve medo. Em 2 Reis 19, eu quero ler para vocês a carta de Senaqueribe e a resposta, a atitude de Ezequias e a resposta do Senhor. 2 Reis 19, 10 diz assim: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em que confiais, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Certamente já tens ouvido o que o rei da Síria fizeram todas as terras, destruindo-as totalmente,
e tu te livrarás? Versículo 14. Recebendo Ezequias aquela carta das mãos do mensageiro, lendo, subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor e orou Ezequias perante o Senhor. O Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram essas nações e as suas terras, lançaram seus deuses no fogo e o destruíram, pois não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reis da terra saibam que só o Senhor é Deus. Essa foi a oração do rei Ezequias. Coloca a foto dele no templo. Eu quero te dizer, meu irmão, que quando você receber uma ameaça do inimigo, quando você receber uma carta, o melhor lugar que você precisa estar é no altar do Senhor. Traz as tuas ameaças, traz as tuas cartas, as cartas do inimigo, e coloca aqui diante do altar do Senhor, e o Senhor vai te responder. O Senhor vai te responder, porque o Senhor respondeu a Ezequias. No versículo 32, a resposta do Senhor a essa carta diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém? Qual é a tua ameaça? Onde você está sendo ameaçado? É na tua casa? É no teu trabalho? É no teu ministério? É na tua vida? É na vida dos teus filhos? Ora ao Senhor. Coloca essa carta do inimigo. Coloca as palavras que o inimigo disse que você não ia conseguir diante do altar do Senhor. E você vai escutar o Senhor dizendo a mesma coisa que ele disse para o rei Ezequias. E não terminou por aí. Versículo 35. Deus não só fala, Deus manda o socorro. Deus não só diz que vai fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Versículo 35 diz: naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185 mil homens deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos esses eram cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou, ficou em Nínive. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sareque, seus filhos o mataram à espada e escaparam para a terra de Arará. E Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Um anjo, subiu a foto? Um anjo, 185 mil homens, um anjo. Quantos problemas você tem? 1, 2, 3, 5, 10. Nem que você tivesse 185 mil problemas, era problema para Deus. 185 mil, um anjo só deu um passeio por cima do acampamento e acabou.
Hoje você pode dormir ameaçado, mas amanhã você pode acordar aliviado, feito eu. Amém? Aplauda ao Senhor. O inimigo pode vir com milhares e milhares de problemas para cima de você, milhares e milhares de ameaças. Uma oração e um anjo resolve. Creia, creia, em nome de Jesus Cristo. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa trazer as tuas ameaças diante do altar do Senhor. Quando nós convidamos você para vir aqui no momento da vitória, para clamar pela tua casa, para clamar pela tua família, para clamar pelos teus filhos, pelos teus negócios, pela tua vida profissional, nós não estamos brincando, não. Nós cremos que o Senhor vai resolver a tua causa. Então não fica no teu lugar. Você precisa crer e tomar atitude, como o pastor Henrique falou. Atitude e posicionamento. Você precisa levantar as tuas mãos e permanecer elas em pé, em nome de Jesus. E uma hora o Senhor vai enviar o teu anjo, o anjo dele, e vai resolver os teus problemas em nome de Jesus. Amém? Em quarto lugar, essa aqui eu sou até suspeito, porque essa história dessa viúva é maravilhosa e ela nos ensina muitas coisas, muitas coisas. 2 Reis 4:1 ao 7 diz assim: a mulher dos discípulos do profeta clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Não era ela que temia, era o marido dela que temia o Senhor. Agora, o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para ser um escravo. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei te ajudar? Como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tu tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa. Muitas vezes é a primeira resposta que nós damos. Você não consegue enxergar o que você tem. Você não consegue enxergar o que você tem. Disse ela: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestada vasilhas. Todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Peça muitas vasilhas. Depois entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e elas enchiam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho: traze mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Não acabou, o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Vivei da sobra. Essa história é maravilhosa, porque ela nos ensina tantas coisas. Tantas coisas. A primeira coisa que ela nos ensina é... eu podia passar a noite aqui falando sobre essa mulher. É porque o Deus era do marido dela. E a palavra de Deus diz que ele iria abençoar até 1000 gerações daqueles que me seguem. A segunda coisa, a obediência à palavra profética, a palavra do profeta. O que nós lemos lá em Crônicas 20:20, crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crê nos seus profetas e você vai prosperar. A palavra que está saindo desse altar, todos os cultos, é regada de muita oração e jejum.
Os pastores estão ministrando aqui, estão liberando palavras sobre a tua vida. E muitas vezes nós não ouvimos. Ouvir é ouvir e obedecer, não é escutar e sair pelo outro lado, não. Ela escutou aquela palavra. Ela ouviu. Ela obedeceu a palavra do profeta. Porque ela sabia que a palavra que saía da boca dele poderia mudar a sua história. A terceira coisa, Deus faz um milagre que você tem na mão. Sabe, muitas vezes nós queremos o que não temos. Nós, se eu tivesse isso, Deus, se eu tivesse aquilo, se eu não tivesse. O que é que você tem na mão? Davi tinha 5 pedras. O que é que você tem na mão hoje? Para que Deus possa multiplicar na tua vida, para que Deus possa fazer um milagre. Coloca na mão do Senhor. Às vezes nós somos infiéis ao Senhor, não entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar do Senhor, e pedimos para que Ele faça milagre na nossa vida financeira. Aquela mulher, ela viveu um grande milagre. E outra coisa que nós aprendemos com essa palavra é que o milagre aconteceu no secreto. Jesus disse: quando você orar, você não faça feito os fariseus. Você entra no seu quarto e você fecha a sua porta, e o teu Pai no secreto vai te recompensar. Quanto tempo você tem gastado no secreto com Deus? Quantos minutos você ora por dia no teu secreto, onde você fecha a tua porta e... É no secreto que Deus vai fazer um milagre. É lá que Ele vai te responder. É lá que Ele vai advogar as tuas causas. É quando você chegar hoje em casa antes de dormir e dizer: eu vou para o meu secreto. Eu vou fechar a porta. E eu não vou escutar celular, não vou escutar nada. Eu só quero escutar a voz do Senhor. Foi no secreto. Pastor Sebastião está falando todos os cultos, todas as pregações, os outros pastores também. Vai para o teu secreto, gasta tempo, dedica tempo de oração. E você vai viver milagres que você nem imaginava que ia acontecer na tua vida. Porque o nosso Deus é Deus do secreto. Ele é aquele que revela o escondido. Ele é aquele que revela o escondido. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Você quer conhecer o Senhor? Vai para o teu secreto e Ele vai falar com você. E outra coisa que eu aprendo nessa história dessa viúva, porque depois que ela ficou rica, ela ficou milionária, a empresária do azeite caro. Deus encheu todas as vasilhas que ela conseguiu emprestar. Ela voltou. Ela voltou para o profeta. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Você chega aqui arrebentado, tua família arrebentada, e você se prostra diante desse altar, e Deus faz um milagre na tua vida. Deus abre portas, Deus cura, Deus te faz prosperar, Deus restaura o teu casamento, e nunca mais você volta aqui, porque você diz: agora eu não preciso mais. Ela voltou, porque ela sabia que aquele dinheiro que ela tinha, se não tivesse uma palavra, uma direção de Deus, ela ia perder tudo. Volte sempre.
Volte sempre. Não importa onde Deus vai te levar, o patamar que Ele vai te colocar, não importa quanto dinheiro você vai receber, não importa, volte sempre, seja grato ao Senhor. Ela voltou, e ela recebeu a direção que ela precisava. Ela recebeu. O que é que eu faço agora, profeta? Eu estou aqui, eu estou milionária, o que é que eu faço com isso? O profeta era a voz de Deus naquele tempo. Era a voz de Deus. Deus não falava com todo mundo, não. Deus falava com o profeta. Mas hoje Deus fala com você, Deus fala comigo, através do Espírito Santo dele. Você não precisa de ninguém para ouvir a voz dele. O véu foi rasgado, você tem livre acesso com ele. Não deixe de buscar a direção que você precisa. Não seja ingrato. Quando Jesus chegou para aqueles discípulos, disseram assim: olha, eles estão indo embora, e vocês também não querem ir. E eles disseram: para onde nós iremos, que só tu tem palavras de vida eterna para nós. Só o Senhor tem palavras para você. Só o Senhor tem palavra para você. Todos os dias você pode, que tiver culto, você pode vir aqui e você vai receber uma palavra. Não importa quem está pregando. Tem gente que diz assim: quem vai pregar hoje? É o pastor Sebastião? É o pastor Lobo? É o pastor quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E Ele tem uma palavra para você. E se você pegar essa palavra, você vai viver aquilo que a palavra te enviar. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela se cumpre. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo. E em último lugar, você vai vencer a ameaça de morte. Eu experimentei isso nesta noite. Marcos 5. Nós estamos encerrando. Marcos 5, 21. Fala sobre a cura da filha de Jairo. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão. Enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga, de nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, minha filha está morrendo, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. De repente, você tem escutado isso. Não precisa você ir mais na igreja, não precisa você mais orar, não precisa você mais jejuar, não precisa você mais ler a Bíblia, não precisa você mais ser fiel a esse Deus que está te deixando nessa situação. Está morrendo na tua casa, já está morto. De repente, você já escutou: meu casamento não tem mais jeito, morreu, meus filhos jamais vão se consertar, eu jamais vou me levantar financeiramente. Eu não sei o que é que você tem escutado, mas Jairo escutou isso. Não incomoda mais Jesus. Tua filha morreu. O que é que o inimigo tem dito para você que morreu na tua casa? O que é que o inimigo tem dito para você? Olha, essa situação não tem mais jeito, acabou, vai ser assim. Qual é a área da tua vida que Satanás tem dito todos os dias para você? Está vendo? Não vai ter jeito. É
pior. Nunca mais você vai se levantar. Nunca mais você vai ter um casamento maravilhoso. Nunca mais teus filhos vão viver aquilo que é a vontade de Deus para a vida deles. Nunca mais. Teus sonhos acabaram. Nunca mais você vai viver esse sonho. O que é que ele tem dito para você? Você vai morrer com essa doença. Eu quero te dizer, foi isso que já escutou. A tua filha morreu daquela doença. Mas a última palavra na nossa vida é do Senhor. A última palavra que dá na nossa vida é o Senhor. Jesus disse para ele: crê somente. Crê somente. Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, disse o principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E ao entrar lhe disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam dele. Tendo ele, porém, feito sair todos os incrédulos, aqueles que duvidavam, ele mandou sair todo mundo. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta. Imediatamente a menina de 12 anos se levantou, começou a andar. Então se assombraram todos com grande espanto. Você pode hoje levar Jesus para a tua casa. Você pode hoje chamar para que o Espírito Santo toque naquilo que está morto na tua casa. Você pode viver uma restauração. Deixa Jesus tocar naquilo que estão dizendo que está morto. Deixa Jesus tocar. Deixa o Espírito Santo tocar. Para que você possa experimentar a ressurreição. Para que você possa experimentar a alegria de volta. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Esse é o momento que nós vamos orar. Nós precisamos aprender de tomar atitudes que possam realmente fazer-nos vencer as ameaças. Nós precisamos ter um coração voltado a louvar ao Senhor. Nós precisamos ir no nome do Senhor. Nós precisamos ser fiel. A nossa fidelidade, como eu falei muitas vezes, ela não nos livra das ameaças. Cedraque, Mesaque e Abednego, porque foi fiel, foi para a fornalha. Daniel, porque foi fiel, foi para a cova. José, porque foi fiel, foi para a prisão. Mas eles saíram de lá ilesos e governaram e viveram aquilo que Deus tem para a vida deles. Viveram aquilo que Deus tinha para a vida deles. E assim será comigo e com você. Em nome de Jesus. Esse é o momento que você precisa fazer como o rei Ezequias. Traga aqui na frente as tuas cartas de ameaça. Coloca diante do altar do Senhor. Faz como Ezequias. Se prostra diante do altar. Vem colocar aqui as tuas ameaças. Vem clamar a esse Deus que é poderoso e que pode mudar a história da tua vida. Você pode sair hoje à noite ameaçado, como fez Ezequias,
Mas ao amanhecer, o anjo do Senhor trouxe a solução, trouxe o livramento. O anjo do Senhor destruiu os seus inimigos. Creia, meu amado, creia. Enquanto os levitas vão cantar, vão louvar ao Senhor, você vem aqui na frente e você se coloca diante do altar do Senhor. Eu vou chamar o pastor Henrique para estar orando aqui com a gente. Se você não quer vir aqui na frente, mas você se ajoelha onde você está então, e coloca a tua vida diante do altar do Senhor. De repente você está dizendo: eu não tenho nenhuma ameaça que está me rodeando. Você que pensa. Satanás é o nosso adversário, ele nos rodeia todos os dias, só esperando uma brecha para poder nos tragar. Ele só está esperando uma brecha. Ele só está esperando um momento que você vai baixar a guarda. Ele só está esperando um momento que você não vai entrar no teu secreto, e ele vai atacar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai te livrar se você tomar as atitudes certas. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Irmãos, às vezes as circunstâncias vêm e vão num piscar de olhos. Não é seguro caminhar pelas circunstâncias. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ser que essa noite você durma chorando, mas uma palavra do Senhor, uma palavra, e amanhã você acorda sorrindo. A Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por esse texto nós podemos aprender que o que eu e você não podemos fazer em 1000 anos, e um dia Deus faz. Por isso as circunstâncias, elas não são seguras para nortear a sua vida e a minha. As circunstâncias apenas acontecem. O grande desafio é como eu e você vamos reagir diante das circunstâncias. Por isso saia daqui com essa palavra nessa noite. O seminarista Wabson ministrou na sua vida. Em Cristo você pode vencer todas as ameaças. Não ande pelas circunstâncias. Não ande por aquilo que você vê. Aquilo que você vê não é feito do que de fato é. Aquilo é aparente. Só Deus conhece todas as coisas. Levante suas mãos. Amado Espírito Santo, o Senhor reina. O Senhor reina acima das circunstâncias. O Senhor é Deus. Uma palavra do Senhor e tudo se transforma. Uma palavra do Senhor e tudo se renova. Por isso, amado Espírito Santo, eu não sei quais as circunstâncias que os teus filhos estão colocando diante do teu altar. Eu não sei quais são as ameaças que eles receberam, a exemplo de Senaqueribe. O que eu sei, Pai, é que assim como Senaqueribe fez, nessa noite, eles decidiram fazer as mesmas coisas. Eles estão aqui pelos olhos da fé, com as suas cartas cheias de ameaças, mas no teu altar, porque eles creem, Pai, que uma palavra do Senhor e todas essas ameaças vão cessar. Todo medo vai embora, todo espírito de derrota vai recuar, porque o Senhor é Deus e não há nada que o Senhor não possa fazer. A tua palavra diz que é o Senhor quem institui, e o Senhor quem destitui reinos, governos, principados. Por isso, amado Espírito Santo, vem sobre cada ameaça dos teus filhos agora e destitui cada uma delas.
Uma, Senhor. Uma, Senhor. Libera uma palavra de vitória sobre cada ameaça. Os gigantes que se levantaram contra a vida dos teus filhos, eles cairão. Eles cairão pelo poder da tua palavra. Eles cairão na força do poder do teu Espírito Santo. Por isso, amado Espírito Santo, faz uma obra poderosa na vida de cada um dos teus filhos. E da mesma forma que muitos estão aqui hoje ajoelhados, com os olhos molhados, o Senhor, ó Deus, se levantará em favor deles, honrará a fé de cada um dos teus filhos, e eles serão mais do que vencedores por causa de Cristo Jesus. Faz assim, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Seca as lágrimas dos teus filhos, Senhor. Seca as lágrimas dos teus filhos, o Senhor. Enxuga, Senhor, os olhos deles e dê a eles a tua salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique em pé só um minutinho. Preste atenção. O inimigo vai tentar de todas as formas dizer que você é um derrotado, Lembra? Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira, João 8,44. E ele vai fazer de tudo para tentar te enganar. As ferramentas que ele usa são as mesmas: medo, mentira e indiferença. Saia daqui, assuma um compromisso com Deus de se posicionar espiritualmente. Tem duas coisas que eu tenho orado e sempre oro por mim mesmo, inclusive: que Deus me dê discernimento espiritual e domínio emocional. Eu vou repetir: discernimento espiritual, domínio emocional. Discernimento espiritual para ver o que esses olhos aqui não conseguem ver, mas Deus vê. E domínio emocional para, depois de ver o que Deus me mostra, fazer o que precisa ser feito. Porque também não adianta nada, e você sabe, Deus já te mostrou, Deus já falou com você, mas agora você precisa fazer o que precisa ser feito. Não adianta Ele te mostrar se você não agir. E aquilo que o Espírito Santo mostrar, você faça. Assuma um compromisso. E não ande pelas circunstâncias, mas ande pela fé, porque o Senhor vai te sustentar. Amém? Amém. Lá na nossa esquerda tem o pessoal da recepção, o Alberto está lá. Você que nos visita, dá um pulinho ali, deixa o seu nome, viu? Você que está vindo pela primeira vez, deixa o seu nome lá com ele. Nós vamos depois ligar para você, cuidar de você. E que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Esteja as mãos. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as benignas consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua vida, quanto você viver nessa vida. Amém. Deus te abençoe. Vão em paz. Fique na paz do Senhor. Amém.